Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 24 do curso de Matemática. E nesta primeira parte, iremos falar da função exponencial. A função exponencial é dada como f de x igual a elevado a x, elevado a um expoente, por isso que é uma função exponencial, porque tem um expoente, é elevado ao expoente. Então, esse a, ele tem que ser diferente de zero, porque se for zero não tem função. Pode ser negativo ou positivo. Então vamos aqui para esse exemplo. Vamos fazer aqui aquela tabelinha, né, de x e y. Bom, quando o x for 0, o y vai ser 1. Então quando o x for 0, o y é 1. Então tá aqui, ó. Então ele começa aqui. Quando o x for 1, o y é 2. Então, quando tiver aqui, ó, 1, o y é 2. Tá aqui. Quando o x for 2, o y é 4. Então, quando for 2, 1, 2, 3, 4. E tá aqui, ó. Então, perceba que a função está fazendo essa amplitude aqui, ó. Essa como se fosse uma curva. Não é uma reta, é uma curva. Se for 3, aqui vai ser 8. Então, se fosse 3, aqui se tivesse, vou subir mais aqui um pouquinho, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, estaria aqui, ó, o 3 estaria aqui. Deixa eu botar isso aqui mais para o lado. Então, y igual a 2 elevado a x. Mas, e se fosse menos 1? Se fosse aqui, qual seria o valor? 2 elevado a menos 1, não pode se esquecer das nossas aulas de potência, né? Quando elevado a menos 1, você só inverte. Então fica meio, então é 0,5, meio. Onde está o meio? O meio está aqui, ó. Aqui seria o meio. Então estaria aqui, ó, esse ponto. Perceba que ele está fazendo assim, ó. Ó o crescimento. Então, quando o a for maior que 1, ela é uma função crescente, uma função exponencial crescente. Bom, aqui, ó, nunca vai tocar no eixo x, nunca vai ser 0, porque você nunca vai chegar nesse resultado como 0. Mesmo se você botar menos 2 aqui, quanto que vai ser aqui? Menos 2 vai ser 1 sobre 4, né? Então, 1 sobre 4 estaria aqui, ó. Então, nunca ia chegar até o zero. Isso aqui é a assíntota. O eixo x seria a assíntota. Qual é o nome? Assíntota. Assíntota. Ok? Então, assim você constrói uma função exponencial. Isso aqui seria menos 2, esse seria um quarto, 0,25. Bom, agora vamos para esse segundo exemplo aqui, em que a é maior que 0, mas é menor do que 1. Aqui o a era maior que 1, né? 2. E aqui é menor que 1, mas é maior que 0, porque é 1 meio, 0,5. Como é que é essa função? Essa função ela é decrescente. Quando o valor for menor que 1, ela é decrescente. Mas vamos fazer os eixos. Vamos colocar aqui, ó, x e y. Quando o x for 1, quando o x for 0, o y vai ser 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, quando o x for 0, o y é 1. Aqui, ó, 1. E quando for 1, vai ser 0,5. Por quê? 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Então, quando o x for 1, vai ser 0,5. Vai estar aqui, ó. Aqui, ó, 0,5 é a metade de 1, então tá aqui, ó. Seria esse ponto aqui. Quando for menos 1, será quanto? Ó, 1 meio, vou fazer aqui, ó, 1 meio elevado a menos 1. Isso aqui é igual a 2. Por quê? Porque você inverte, né? Você inverte. Então, 2, aqui vai ficar 2. Então, quando tá no menos 1 aqui, ó, é 2, ó. Aqui é o 1, então aqui é o 2. Quando for menos 2, ó, 1 meio elevado a menos 2 vai ser 2 elevado a segundo, então 4. Então, quando for 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2, vai ser 4.
2, 3, 4. Então vai estar aqui, ó. 2, 3, 4. Vai estar aqui. Aqui. E quando for menos 3, qual vai ser o valor? Vamos lá. 1 meio elevado a menos 3 vai ser 2 à terceira, que é igual a 8. Então, ó, se eu subir mais aqui, ó. Deixa eu subir mais isso aqui para fazer. Y vai ser igual a menos 1 meio elevado a x. Então, vou voltar a subir aqui tudo. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando for menos 3, ele é 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está aqui, ó. Menos 3. Deixa eu ver se está certo aqui. Aqui. Perceba que essa função, ela está fazendo exatamente isso, ó. Ela é decrescente, ó. Quando você vai aumentando o valor de x, ela vai chegando até o eixo x. Então, ela está indo para cá, ó. Ela é decrescente. Quando você aumenta o x, ó. Se você botasse 2 aqui, ó. Quanto que é 1 meio elevado a 2? É igual a 1 quarto. Então, estaria aqui, ó. 1 quarto é isso aqui, ó. É a metade de 1 meio, né? Então, no 2 seria aqui, ó. Estaria descendo aqui e estaria pegando aqui, ó, no 2. Isso aqui é o 2, isso aqui é o 1. Então, essa função, a assíntota também é o x. Então, x, o y igual a 1 é igual a assíntota. Então, a assíntota é o x, né? Você nunca vai encostar no eixo x. Então, quando você aumenta o número, o x, você diminui o y. Então, mas você nunca chega no zero. Você nunca vai chegar no valor zero na função exponencial. Ok? Você sempre vai diminuindo, mas você vai chegar um momento que você vai só estar encostando, mas nunca vai chegar a zero. Então, é assim a função quando o a é menor do que zero. É uma função decrescente, enquanto que aqui é uma função crescente. Ok? Agora, vamos para o deslocamento da função. Deslocamento da função. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer mais duas funções e vamos deslocá-la. Como que a gente desloca a função? A função exponencial. Deslocamento da função exponencial. Então, deslocamento da função exponencial. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo vai ser y igual a 2x mais 1. O que vai acontecer com a função quando eu somo 1 mais 1? Isso aqui seria igual assim, ó, y igual a x mais b. Quando eu coloco esse bzinho aqui, o que acontece? Vamos ver. Aqui está o eixo x e o eixo y. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, a gente tem que botar os valores. Quando a gente for colocar os valores, a gente vai ter a função, né? Ó, o x e o y, sempre essa tabelinha. Quando o x for 0, vai ser 1 mais 1, 2. Então, aqui é 1 e o 2. Quando o x for 0 é 2. Perceba que eu subi uma casa, né? Ó, quando o x for 1, o y vai ser 3, né? 2 elevado à primeira é 2, mais 1, 3. Então, quando for 1, vai ser 3, vai ser aqui. Quando for 2, vai ser 2 elevado à segunda, 4, mais 1, 5. Então, quando for 2, 5. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui, ó. Aqui. Ok? E quando for menos 1? Menos 1 vai ser 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, né?
Então 0,5 mais 1, 1,5, né? Então é 1 sobre 2. Então vai ser 1,5 aqui, ó. Então quando for menos 1, vai ser 1,5. Aqui é 1, vai ser aqui, ó. 1,5. Aqui, 1,5. Tá na metade aqui é 1, 1,5, 2. E quando for menos 2? Então, menos 2 vai ser 1 sobre 2 elevado à segunda, 1 quarto. Então, vai ser 1,025, né? 1 quarto mais 1 vai ser 1,25. Então, 1,25 tá aqui. Então, vai ser, quando for menos 2, vai estar mais baixo, um pouquinho mais baixo. Perceba que essa função tá decrescendo, ela tá passando por esse ponto e subindo, né? Então, o valor de A é maior que 1, então é crescente. Ok, é crescente, a gente já sabe. Mas você percebe que a assíntota não é mais o x, e sim o 1. Ó. A assíntota vai ser o 1, ok? Ela vai se aproximar do valor 1 e não do valor x mais. Ela vai ficar cada vez mais próximo do 1. Por exemplo, se fosse menos 3, qual seria o valor? Aqui seria 1,25. Qual seria o valor de menos 3? Ó, 2 elevado a menos 3, 1 oitavo, né? Mais 1, vai ficar 1 oitavo, 1 dividido por 8 é 0,1, sobra 2, 8, 16, 2, sobra 4, 5. Então ia ficar 1,125. Seria mais próximo do 1 aqui, ó. Mas seria aqui, ó, menos 3 já seria aqui. Mas estaria baixando, tá vendo? Mas nunca ia chegar no 1, nunca ia chegar no 1. Ia ficar, depois disso aqui ia ser 1 elevado a menos 6 mais 1, mas não ia chegar no 1. Nunca ia tocar no 1, porque agora é a assíntota. É a assíntota, agora é 1. Vamos fazer agora assim, ó. Perceba que quando eu somei 1, eu desloquei para mais 1, né? Antes, se eu colocasse sem 1, seria 1 aqui. Quando eu coloquei somei mais 1, eu subi a função para o 2. Ok? Quando for 0 é 2. Então eu subi a função para cima. Eu subi em um número para cima. E quando eu fazia assim, ó. Quando for assim, y igual a menos 1 vezes 2 elevado a x. Perceba que eu multipliquei, isso aqui é igual a y igual a c vezes a elevado a x. Quando você multiplica, o que acontece? Você multiplicou por um número negativo. Ó, na função anterior que eu fiz aqui, ela tinha um crescimento assim, né? Quando você multiplica por menos 1, o que vai acontecer? Quando o x e y, você vai fazer a tabelinha. Quando o x for 1, quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Por quê? Porque 0 o número elevado a 0 é 1, vezes menos 1, 1. Então, quando for 1, vai ser 2 menos 1, menos 2. Quando for 2 aqui, ó, vai ser 2 elevado à segunda, 4, menos 1, menos 4. E quando for menos 1 vai ser, ó, 2 elevado a menos 1 multiplicado por menos 1. Então, isso aqui vai ser 1 meio, certo? Vezes menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 1 meio. Então, quando for menos 1, vai ser menos 1 meio. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, perceba que quando for 0 vai ser menos 1. Então, quando for 0 vai ser menos 1. Aqui é o menos 1. Aqui é o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quando for 1, vai ser menos 2. Então, quando for 1, vai ser menos 2. Quando for 2, vai ser menos 4. Então, vai estar aqui, ó. Perceba que agora, quando for menos 1, vai ser 1 meio. O que é 1 meio? 1 meio está aqui, ó. Então, ela está fazendo assim, ó. É uma função que vai ser arrebatada para baixo. Ó. Se fosse, ó,
isso aqui vai ser a y igual a menos 1 vezes 2 elevado a x. E essa daqui, ó, seria, ó, essa daqui seria a y igual a 2 elevado a x. Perceba que você só arrebatou ela para baixo, tá vendo? Porque você só arrebata. Quando você multiplica por um valor, você rebate ela para baixo. Se for negativo, você rebate ela para baixo. Se for positivo, você rebate ela para cima. Então é assim que você desloca a função. Se você tiver para baixo, você desloca para... Se você tiver para cima e multiplicar por menos 1, você multiplicar por menos 1, você vai ter a função arrebatada para baixo, tá vendo? É a mesma função, sendo que só rebateu para baixo. Bom, entendido isso, vou apagar aqui. Perceba que ela nunca vai tocar no x, né? Porque o x é assíndolo. Vamos agora fazer a equação exponencial. O que é a equação exponencial? Equação exponencial. Equação exponencial. Exponenciais. Bom, vamos para a primeira. A primeira seria assim, ó, 2 elevado a x igual a 64. Bom, para você achar o valor de x, você tem que dividir esse 64 pelos números primos. Então, 64 dividido por 2 vai dar 32. Dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, 64 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Então, 2 elevado a quarta é 2 elevado a sexta. Perceba que você tem que deixar na mesma base. Então, x é igual a 6. Ok? Então, você achou o valor de x. Bom, agora tem quando você... A segundo exemplo seria assim, ó. 10... 1 menos 4x, ele é igual a 0,001. Então você tem que deixar na mesma base. O que é 0,01? Bom, 0,001, então é 10 menos 1 vezes 4 elevado a x igual a 10 a menos 3. Não se esqueça das aulas de potenciação, né? Esse aqui é o número científico, na base de 10. Então, 1, 2, 3, menos 3. Então, se está na mesma base, você iguala os valores. Então, 1 menos 4x vai ser igual a menos 3. Se deixa o x positivo, 4x vai ser igual, passa para cá e esse para cá, vai ficar 3 mais 1. Então, o x vai ser 3 mais 1 dividido por 4, que vai dar 1. Então, x é igual a 1 para esse resultado aqui. Então, qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução desse aqui é 6. E o conjunto de solução desse daqui é 1. Agora, eu coloquei só a função do primeiro grau, né? Vamos para uma função do segundo grau, assim, ó. 4x, esse aqui é o 3. 4x menos 5 vezes 2x mais 4 igual a 0. Perceba que para a função do segundo grau, você sempre tem que igualar a 0. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma artimanha. Primeiro você vai decompor isso aqui, ó. Como é que você decompõe isso aqui? Isso aqui vai ser 2 ao quadrado elevado a x menos 5 vezes 2x mais 4 igual a 0. Ok. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2x elevado ao quadrado menos 5 vezes 2x, 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Igual a 0. Agora, qual é a artimanha? A artimanha é você falar que 2 elevado a x é igual a k. Por quê? Porque quando você colocar o k, vai ficar k ao quadrado menos 5 vezes k mais 4 igual a 0. Igual a 0. Aqui você achou uma função do segundo grau.
Então você vai ter que o delta vai ser b ao quadrado, 25, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 4. Então o delta vai ser 25 menos 4 vezes 4, 16. Então isso aqui vai dar 9, né? O delta é igual a 9, certo? O delta é igual a 9. Se você tem o valor de delta, ó, 25 menos 16, 4 mais 5, 9. Então, se você tem o valor de delta, você tem as raízes, né? A primeira raiz, raiz 1 vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes o a. E a raiz 2 vai ser mais, menos b menos a raiz de delta sobre o 2 vezes o a. Então, menos o b. Quem é b aqui, ó? 5, né? Menos 5. Então, mais quem é a raiz de 9? 3. Dividido por 2 vezes 1, que aqui é 1. Então, 2, 2. Então, vai ficar menos com menos 5 mais 3 dividido por 2. Isso aqui vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Ok? Bom, achei 4. Agora você vai achar a segunda raiz. Vai ser menos 5. Menos 3 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 5 menos 3 dividido por 2. Então, você vai ter que 2 dividido por 2 é igual a 1. Certo? Bom, agora você tem esses dois valores. E você vai ter que botar igual aqui agora. Bom, então os valores de K, o K1 pode ser 4 e o K2 é 1. O que você vai fazer? 2 elevado a x igual a 4. Então, 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Então, x é igual a 2. E você vai fazer 2 elevado a x igual a 1. Mais 1 vezes 1, isso aqui vai ser x igual a 0, né? Para que o x, para que 2 elevado a x seja 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Porque 2 elevado a 0 é 1. Então, qual é o conjunto de solução dessa equação exponencial? Dessa equação? Conjunto de solução, abre o conjunto, vai ser 0 e 2. 0 e 2. Esse é o conjunto, ok? Então, o que você faz? Você faz essa artimanha de levar a K, eleva o quadrado, chega na função de segundo grau, acha as raízes e eleva agora. Eleva aos valores da raiz. Você vai estar o primeiro valor e o segundo valor. Então, se você botar esses dois valores, vai dar igual a 0. Se você botar 1 menos 5 vezes 1, aqui vai dar o quê? Se você botar aqui 0, vai dar, ó, fazer aqui, ó. Para esses dois valores, vamos ver se vai dar 0. Ó, para o primeiro valor igual a 0, x igual a 0. Então vai ficar 4 elevado a 0 menos 5 vezes 2 elevado a 0 mais 4 igual a 0. Isso aqui é 1. Menos 5 vezes 1 mais 4. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, 1 menos 5 mais 4. Quanto que é 4 é igual a 0? Sim, porque 4 mais 1, 5. Menos 5 igual a 0. 0 é igual a 0. Ok, funcionou. Agora vamos fazer para o segundo valor de x. X igual a 2. Então, 4 ao quadrado menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 4 é igual a 0. Então, 4 ao quadrado 16 menos 5 vezes 4 mais 4. Tem que ser igual a 0. 16 mais 4, 20. Menos 5 vezes 4, 20. Que é igual a 0. Então, 0 é igual a 0. Ok, achamos o conjunto de solução, 0 e 2, para que esse valor aqui seja igual a 0. Ok? Vamos agora para inequações exponenciais, o último assunto desta aula. Inequações. Inequações exponenciais. Inequações
inequações exponenciais. O que é inequação? Inequação é quando você não tem um resultado propriamente dito, né? Não é igualdade. Você tem assim, ó, 3x elevado a x é maior do que 243. A inequação é justamente quando você não tem igualdade na equação. Você tem uma ou é maior ou é menor. Então, qual vai ser o conjunto de solução? 243, se você dividir por 3, vai ser 2 à sexta. Então, vai ser 3x maior que 3 elevado à sexta. Então, o x tem que ser maior que 6. Então, 5, desculpa. 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta. Então, o x tem que ser maior que 5. Então, qual é o conjunto de solução para esta inequação? X pertencentes aos reais, tal como que x tem que ser maior do que 5. Isso aqui tudo bem, é de boa para fazer. Agora, e esse aqui, ó, perceba que o expoente A é maior que 1. A base é maior que 1. Então, e quando a base for menor que 1? Por exemplo, o exemplo 2. Exemplo 2. 1/3 elevado a x tem que ser maior do que 1,81. Então, 1/3 elevado a x tem que ser maior que 1 dividido por 3 a quarta, né? 3 a quarta. Se você botar que x tem que ser maior que 4, o que você está fazendo? Você vai ter que pegar, se você falar que x esse valor aqui vai ser maior que esse, quando você levar esse à quarta, ou um número maior que a quarta, é mentira. Por quê? Porque se você pegar 1 e levar, por exemplo, a 3 à quinta, ele não vai ser maior que 3 à quarta. Porque 1 à quinta, ele é 1 dividido por 243. Não é maior que 1 elevado a 81. Quando você aumenta o divisor, você diminui o número. Então isso aqui é falso. Isso aqui é falso. O que acontece? Quando você tem você tem uma base maior que 0 e menor que 1, você vai ter que inverter os expoentes. Você vai ter que inverter essa igualdade aqui, ó, esse maior aqui. Você vai ter que 1 elevado à terceira à quarta vai ter que ser menor do que 1 elevado à terceira a menos 4. Então, x tem que ser menor à quarta. Tem que ser menor. Por quê? Se for tipo, se for 3, vai ser 1 elevado a 27. Ele é maior do que 1 elevado a 81. Isso é verdadeiro. Então, qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução, perceba isso aqui, ó, tem que ser um número menor do que 4. Quando a base for maior que 0 e menor do que 1, você vai ter que inverter isso aqui, ó. Não estava assim? Aí você tem que inverter. Então, o conjunto de solução vai ser x pertencentes aos reais, tal como que x tem que ser menor do que 4. X tem que ser menor do que 4, ok? Isso aqui é o conjunto de solução. Então, foi isso a aula de hoje. Vamos fazer só uns 2 exemplos aqui bem bacana que eu separei. Vou apagar tudo aqui. Exemplos. Vamos para os exemplos. Bom, o primeiro seria assim, ó. Deixa eu ver. Ele te dá uma equação assim, ó. Isso aqui foi da Unicamp. 4x elevado a 2x menos 1 é igual a 4. 4 à terceira. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai ter que multiplicar isso aqui. Então vai ficar 4 elevado a 2x ao quadrado menos x igual a 4 elevado à terceira. Está na mesma base, você iguala. Então 2x ao quadrado
menos x igual a terceira. Você passa esse 3 para cá, então vai ficar 2x menos 3 igual a 0. Chegamos numa função de segundo grau. Na função de segundo grau, você tem que delta vai ser b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o 4a, quem é a? 2, vezes o c, quem é c? Menos 3. Então, o delta vai ser 1 menos 4 vezes 2, 8, vezes 3, menos com menos vai dar mais, menos com menos dá mais, né? Então, mais 4 vezes 2, 8, vezes 3, 8, 16, 24. Então, o delta vai ser 25. Então, qual vai ser as raízes? As raízes x1 vai ser menos b mais a raiz de 25 dividido por 2 vezes o a. E o x2 vai ser menos o b menos a raiz de 25 dividido pelo 2 vezes o a. Isso aqui vai ser menos b. Quem é b? Menos com menos mais. Então vai ficar 1 mais 5 dividido por 4. E esse aqui vai ficar 1 menos 5 dividido por 4. Então, vai ser 1 mais 5, vai ser 6 dividido por 4. Isso aqui é 5 menos 1, vai ficar menos 4 dividido por 4. O que ele pergunta nessa questão? Ele pergunta a soma das raízes. Qual é a soma das raízes? Então, você tem que... A soma das raízes vai ser 6 quartos mais menos 4 dividido por 4. Então, aqui você multiplica 16, que você em cruzes vai ficar 24 menos 16. Então, 24 menos 16 dividido por 16. O que é 24 menos 16? 24 menos 16 vai ser 4, 8, 0. Então, vai ser 8 dividido por 16, que vai dar 1 meio. Essa é a resposta para essa questão, 1 meio. Que ele pede a soma das raízes. Ok? Vamos fazer uma outra questão. Uma outra questão seria assim, ó. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. 9t menos 2 vezes 3t mais 3 igual a 678. Como é que você faz? Ele quer saber o valor de t, né? Então, como é que você faz aqui nessa questão? Você vai ter que botar aqui 3 ao quadrado igual a t menos 2 vezes 3t mais 3 igual a 678. Então, 3t elevado ao quadrado menos 2 vezes t mais 3 menos 678 igual a 0. Agora você vai fazer aquela artimanha, né? 3t é igual a k. Então, k ao quadrado menos 2 vezes k menos 675 igual a 0. Então, você vai ter que achar as raízes. Então, você vai ter que... Delta vai ser 4, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 675. Então, o delta vai ser exatamente igual a 2.704. Isso aqui, ó, vai ser... o delta vai ser esse valor. Então, vai ser a raiz desse valor, né? Qual é a raiz de 274? 52. Isso aqui, a raiz de 274 é igual a 72. 52. Então, você tem que o x1 e o x2 vai ser menos b mais mais 52, que é a raiz quadrada, dividido por 2 vezes 1, que é o a. A, b e o c. Então, você tem que menos 2 mais 52 dividido por 2. E aqui vai ser menos 2 menos 52 dividido por 2. Então, aqui vai ser mais 2 menos 52
dividido por 2. Aqui vai dar menos 50 dividido por 2, então menos 25. E aqui, ó, vai dar 54 dividido por 2, que vai dar 54 dividido por 2, 4, 14, 7, 47. Ok? Achado esses dois valores, não, 27. Quando você acha esses dois valores, você vai ter que botar aqui, né? Para saber o valor. Então, vai ser um número negativo, não pode ser, tem que ser um número positivo. Então, vamos fazer aqui, ó, 3t igual a 27. O que é 27? 27 dividido por 3 vai dar 9. Dividido por 3 dá 3, 3, 1. Então, vai ser 3 a terceira. Então, 3t igual a 3 a terceira. Então, t igual a 3. Vamos colocar o 3 aqui para ver quanto que dá. 9 a terceira menos 2 vezes 3 a terceira mais 3 menos 678 tem que dar igual a 0, né? Então, 9 vezes 9 é 81, vezes 9, ó, 8, 72. 72? 72. Então, vai dar 728 menos 2 vezes 27 mais 3 tem que dar 678. Vamos botar aqui, ó, para dar esse valor aqui. Então, 728 menos 27 vezes 2, 14, vai 1, 4, 5. Menos 54 mais 3. Então, 728 menos 54, que vai dar 4, 6, 7, 6. Então, 600 tem que ser igual a 678. Então, 674 mais 3. Isso aqui tem que ter a 678. Espera, acho que eu errei alguma coisa, né? Aqui é 9. Ups, 9. Então, aqui é 9, né? 9 vezes 1, 729 menos 54. Aqui dá 5. Aqui dá 6, 5, 7, 6. Então dá, ó, 729 menos 54, 675. Mais 3 é igual a 678. Exato. 675 mais 3, 678 é igual a 678. Ok? Então, quando você achou o valor positivo, você já coloca aqui, ó. Então, o t nessa equação aqui, o t tem que ser 3. Feitos os exercícios, procura exercícios de funções exponenciais e aplique tudo que eu te ensinei. Ok? Então, deixa o like, compartilha até a aula 25, que vai ser em equações. Tchau, tchau!